Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente já tem. A gente terminou ontem, né? A sugestão da Raquel. E hoje a gente vai fazer a da Cris, que no dia que eu perguntei, as duas mandaram. E a da Cris é capítulo 16, seção 2. Deixa eu ver a página aqui. Capítulo 16, seção 2. Perdão das ilusões, no capítulo 16. O poder da santidade. Página 352. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ler uma sugestão da Cris, capítulo 16, seção 2, página 352. Pronto, comentário fixado. Vamos ver. Vamos lá, então, fazer a nossa oração, alinhar aqui a nossa mente, a gente iniciar aqui o despertando com olhos do amor. Então, se a gente pode se unir agora, do jeitinho que a gente está. E decidimos juntos estar presente aqui agora. Se tiver alguma coisa aí, algum pensamento, alguma sensação, só escolhe de novo, aqui, nesse momento, nesse instante. Lembrando que a gente pode fazer isso a qualquer momento do nosso dia.
não como uma ideia de fuga, mas por um reconhecimento de que não é assim que eu quero experimentar esse instante. Um reconhecimento de que é uma decisão. O que eu penso e experimento e sinto. Se é uma decisão, eu posso decidir de outro modo. É consciente essa decisão. Primeiro, ela precisa ter um reconhecimento do que eu estou escolhendo decidir, para eu poder, assim, mudar a minha decisão. E escolher um novo professor no instante que eu quiser. Então é isso, vamos juntos. Escolher agora o professor do amor, professor da paz, nosso intérprete, nosso amigo. Vamos lá, então. Poder da santidade. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, capítulo 16, o perdão das ilusões. A sessão é a sessão 2, o poder da santidade. A página é 352. Parágrafo 1. Ainda podes pensar que é impossível compreender a santidade, porque não podes ver como ela pode ser estendida para incluir todas as pessoas. E te foi dito que ela tem que incluir todas as pessoas para ser santa. Não te preocupes com a extensão da santidade, pois não compreendes a natureza dos milagres. Nem és, nem és tu quem os faz. É a sua extensão muito além dos limites que percebes, que demonstra que tu não o fazes. Por que deverias te preocupar com a forma pela qual o milagre se estende a toda a filiação, quando não compreendes o milagre em si mesmo? Um atributo, um atributo não é mais difícil de compreender do que o todo. Se os milagres existem de qualquer forma, os seus atributos têm que ser milagrosos, sendo parte deles. Nossa, que Jesus está falando, né, bastante aqui nesse parágrafo sobre os milagres, né? E, e às vezes o ego distrai tanto a gente, né? Tipo, como pensamentos assim, nossa, todo mundo
precisa mudar, esses 8 bilhões de pessoas, o ego distrai bastante a gente, né? Nesse lugar com pensamentos de que, sabe, de como que todo mundo vai mudar, como que esse monte de gente vai mudar, vai despertar. A gente perde tanto tempo, se distrai tanto, querendo mudar os outros. Como a gente distrai. E é uma distração com uma roupa bonita, é uma distração em prol que tem uma roupa bonita. Como a gente se distrai. E a gente se distrai porque se a gente quer mudar o outro, né, mudar as pessoas, até mesmo com uma intenção muito bonita. Quando a gente às vezes está num caminho e a gente quer enfiar a goela abaixo quem está ao nosso redor ou quem a gente encontra, né, dizendo que querendo mesmo que essa pessoa mude, desperte, ai, que ela encontre outra coisa, ela precisa encontrar a luz. É uma armadilha tão grande que a gente se preocupa. Aí a gente coloca toda a nossa atenção no que parece ser a falta de luz do meu irmão, e aí eu não vejo o que tá aqui, né? Então, e eu falo, nossa, eu nem sei porque eu tô falando isso, mas amém, isso aqui tá aqui, eu vou entregar. Eu não sei porque ele tá falando sobre a extensão dos milagres, né? É, me veio isso, né? Me veio isso na mente. Acho que é importante a gente esclarecer isso, né? E reconhecer que o ego tem sempre boas intenções, né? E tá tudo bem você oferecer algo, uma luz, mas olha com que intensidade você está preocupada em só oferecer, preocupado em só oferecer, em ficar apontando, né, a luz. Dentro aqui da minha experiência, não sei se eu já compartilhei aqui em live, né? Eu já tenho um tempo que eu tô, né, nesse caminho do autoconhecimento e tal. E sempre tentando trazer minha filha, enfim, o Lu, né? E, mas o ponto que eu quero colocar é da minha filha. Sempre querendo, não, mas ó, vamos lá, agora eu tô fazendo isso, vamos, vem, nossa, você tem que vir. E aí tudo que ela fazia, eu, eu julgava, né? Nossa, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Ai, ela fica, não. E ela não, olha, se ela abrisse a mente dela, se ela fizesse isso que eu tô fazendo, sabe? E cobrava e aquilo, e aí eu olhava para ela, eu só via erro porque ela não estava
fazendo aquilo que eu estava fazendo e que estava parecendo me fazer tão bem. Ou seja, eu só me separava dela, porque ela nunca fazia o que eu estava fazendo. E no meu julgamento parecia que ela não estava fazendo nada. Ela estava só enrolando a vida, assim, com coisas do mundo. E depois que o Curso em Milagres chegou, eu comecei a compreender, gente, que perfeição, que perfeição. Foi entregando todas essas ideias, sabe? De querer mudar, focar na minha, na minha jornada, né? E que não tem nada fora da minha mente. E meu Deus, é só milagres. Por quê? Não porque ela tá nesse caminho, mas porque hoje eu me sinto muito unida a ela. Porque não é nada sobre aqui no mundo, sobre o caminho que eu escolho aqui. É só sobre se conectar e se unir além dos caminhos, além do corpo, além do comportamento. Então, realmente, foi feito milagres no que parece ser a minha mente, mas não é. É na mente. E eu experimento os milagres disso. Tenho muitos treinos com ela ainda, mas nesse ponto, especificamente nessa história de caminho, de ai, precisa ver que tem muito mais coisa além desse mundo, sabe? O ego espiritual, sabe? Nossa, hoje eu olho assim para ela, nossa, gente, sabe o que é abençoar mesmo, assim, ó. E o que que é abençoar? Eu não quero nada dela, sabe? Nada, nada. Eu só quero me conectar. Eu não quero que ela siga algum caminho, faça isso, faça aquilo. Não. Mas isso veio de muitos treinos, sabe? De entregar mesmo o desejo, sabe? De querer alguma coisa, de que saber que a certeza de que tem que ser feito alguma coisa. Ela precisa fazer isso, ela precisa fazer aquilo, sabe? Então, foi um presente. E esse milagre realmente ele toma uma extensão muito grande, né? Os milagres, não é nem esse, né? Os milagres. Então é isso. Eu não sei o que que veio especificamente esse assunto, né? Nem sei se tem a ver com o que está escrito, mas como nosso combinado é deixar ver aqui, né? Não é só ficar explicando o que está escrito aqui, mas deixar ver mesmo, né? O que às vezes está aí para ser entregue. E amém. Então é isso. Hum. Uhum. E assim é com todos, né, gente? Com todos os nossos relacionamentos. Dei o exemplo aqui da minha filha, mas a gente sempre está querendo coisas, né? Uhum. Ah, muito bom, muito bom. Eu estava pensando aqui, né? Eu já venho pensando em como trazer um exemplo aqui sobre dar e receber, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Hum, E, e não é diferente, né? Porque Jesus fala aqui para a gente ver a santidade em nós, a gente tem que ver nos nossos irmãos, a uhum, gente tem que incluir todos os nossos irmãos, senão a gente não consegue, né? E aí entra vários ensinamentos do curso de milagres aqui,
que é sobre a gente fazer transigências, que é sobre a gente excluir as pessoas da nossa vida, achando que a gente consegue excluir as pessoas da nossa vida, né? Então, vou trazer um exemplo aqui, né, que talvez seja interessante a gente pensar um pouquinho sobre essa expansão, essa extensão que a Paty trouxe, né, mas de uma maneira prática, né? Então, vou trazer no nosso dia a dia e depois isso a gente pode expandir para qualquer coisa, né? Então vamos lá. Vamos imaginar, né, que a gente tenha que decidir o nosso almoço de domingo, né? Nós vamos ter aqui então uma reunião e nós precisamos decidir o almoço. O que que nós vamos fazer? Nós vamos receber uma família grande e a gente precisa decidir, né, o que que nós vamos fazer, né, para o nosso almoço de domingo. Então, primeiro, né, uma vez que a gente se propõe a se sentar, né, para decidir alguma coisa, vamos lembrar que a gente não está sozinho, a gente não está decidindo sozinho. Se você já tem uma decisão na tua mente, então não precisa nem fazer a reunião, você já sabe o que você quer. Você está com a mente fechada, você já tomou a decisão. Agora, se você está aberto para discutir, né, o que nós vamos fazer no almoço de domingo, e aí sim, por que que eu estou falando isso? Porque é uma ideia, né, para a gente poder pensar sobre uma ideia mais abstrata, né? Porque uma vez que você expande aquilo que está na tua mente, seja, né, um cardápio de domingo, seja uma reunião de negócios que você tem que fazer, né? Você tem que estar com a mente aberta para receber, né, as informações ou receber também, né, o que cada um pensa sobre isso, né? Então, quando Jesus fala que dar e receber é a mesma coisa, nós estamos falando aqui de uma ideia. Olha, eu tenho uma ideia sobre o almoço de domingo, ou eu tenho uma ideia sobre uma reunião de negócios, né? Então, assim, quando a gente se reúne para expandir, né, uma ideia ou uma situação, quanto mais a gente compartilha, mais a gente vai recebendo. Isso não se perde, a ideia não se perde. Por isso que dar e receber é a mesma coisa, né? Por isso que quando a gente dá é, através, né, do Espírito Santo, a gente só expande, né? Então o ego vem para nós e fala assim, não, mas quando você dá alguma coisa aqui no mundo, você perde. Então, se eu der esse copo para alguém, eu vou perder, né? É isso que o ego tenta nos convencer, tá? Mas o que Jesus nos diz é o seguinte, né? Nós não vamos ficar no nosso mundo de formas, né? Essa expansão, ela está além do mundo das formas. Essa expansão, ela está na nossa mente. Por isso que quando Jesus fala, quanto mais eu dou, mais eu recebo, porque a gente vai de novo, né, para esse exemplo, né, de um almoço, né? Então, eu acho que poderia ser uma macarronada com frango, né? E o outro, né, vem e fala assim, não, mas e se a gente fizer uma carne de panela com lasanha, né? Então, assim, quanto mais a gente compartilhar o que está na nossa mente, com certeza dali vai sair um almoço, né, que ele se adequa e ele agrada a todos. E isso a gente pode expandir, por exemplo, para uma reunião de negócios, né? Quando a gente, ou se a gente é um gerente de uma área, né, ou se a gente é encarregado de uma área e a gente precisa fazer uma reunião, né, para decidir alguns assuntos que são importantes para a empresa, se eu já entro nessa reunião com a mente fechada, se eu já entro nessa reunião com uma decisão tomada, eu não preciso nem fazer reunião, eu já tomei a decisão, né? Então, assim, você vai estar perdendo o seu tempo e perdendo o tempo de todos naquela situação, porque você já tomou a decisão. Agora, se você entra com a mente aberta para receber, né, as informações que chegam e dali sair uma solução para aquele problema, ou, né, uma solução que tem que ser resolvida entre todos, então, essa é a ideia de uma abstração, a ideia de que
uma ideia pode ser expandida, né? Isso sim é um exemplo que a gente pode usar de que quanto mais eu dou, mais eu recebo. É porque eu estou aberto para receber, né? Então, quando ele fala aqui sobre a extensão além dos limites, que a gente não sabe ainda como estender, então eu quis trazer esse exemplo, por quê? Porque uma ideia, quando a gente traz uma ideia, a gente nunca perde aquela ideia, né? Ela só expande, né? E quanto mais você compartilha essa ideia, mais ela vai expandindo, né? Porque mais informações você vai agregando aquilo ali, né? E aquela ideia, ela passa a não ser mais uma ideia sua, ela passa a ser uma ideia de todos. É um exemplo de expansão, né? Então, por isso que, de novo, tem a ver com os ensinamentos do curso em Milagres, de que o que a gente dá, a gente não perde, né? Tudo que a gente dá, a gente ganha. Então, eu estou trazendo isso porque ele está falando sobre a santidade aqui, né? Então, a santidade, a gente só vai perceber a santidade em nós quando a gente perceber a santidade no nosso irmão. E quanto mais expansiva ela for, quanto mais inclusiva, ou seja, quanto mais irmãos você incluir nessa ideia, né, mais você vai receber e você vai perceber que a santidade ela está em você em primeiro, né? E aí sim você consegue enxergar nos seus irmãos. Perfeito. Uhum. Vamos lá? Parágrafo 2. Vamos lá. Há uma tendência a fragmentar e depois a se preocupar com a verdade de apenas uma pequena parte do todo. E isso não passa de uma forma de evitares o todo ou de olhares para onde ele não está, para te concentrares naquilo que tu pensas que serias mais capaz de compreender. Pois essa não é senão mais uma forma através da qual ainda queres tentar manter a compreensão como algo que é só teu. Uma forma melhor e muito mais útil para pensar nos milagres é a seguinte: dois pontos. Tu não os compreendes, nem em parte, nem no todo. No entanto, eles foram realizados através de ti. Portanto, a tua compreensão não pode ser necessária. Mesmo assim, ainda é impossível realizar o que não podes compreender. E, portanto, tem que haver algo em ti que de fato compreende. Perfeito. A gente nunca sabe, né? É, e às vezes a gente fica querendo, né, compreender, querendo ver, né? A gente tem uma ideia tão. A gente se esquece que milagres são naturais, né? E é tão embutido na nossa mente que milagre é um espetáculo, né? É um espetáculo no sentido assim de algo uau, só um milagre, né? E a gente acha que o milagre é algo muito que vai ficar muito à vista, né? E não, a gente não
compreende e nem tem ideia, né? Assim, porque é o que ele diz aqui, né? Olha que lindo. Portanto, a tua compreensão não pode ser necessária. Mesmo, mesmo assim, ainda é impossível realizar o que não podes compreender. E, portanto, tem que haver algo em ti, e esse algo está maiúsculo, de fato, né? Algo em ti que de fato compreende. Então, realmente, gente, é só mesmo, é através da gente, né? A gente mesmo não compreende, mas o Espírito Santo que compreende e, e faz os milagres, né? E só usa o veículo. Podemos seguir, amorzinho? Vamos seguir? O que que você sente? O que que tem aí? Vamos ler mais um parágrafo, sim. É? Vamos lá. Para ti, o milagre não, ah lá, não pode parecer natural, porque o fizeste para ferir a tua mente. Não, pera um pouco. Vou pôr aqui meu livrinho, que às vezes bate uma claridade aqui e eu não enxergo, olha só. Vou ler de novo. Para ti, o milagre não pode parecer natural, porque o fizeste para ferir a tua mente, porque o que fizeste para ferir a tua mente faz com que ela seja tão antinatural que não se lembra mais do que é natural para ela. E quando te é dito o que é natural, olha, gente, eu não tinha lido isso. Não és capaz de compreender. O reconhecimento da parte como todo e do todo em cada parte é perfeitamente natural, pois é assim que Deus pensa, pois é assim que Deus pensa. E o que é natural para ele é natural para ti. A percepção totalmente natural iria te mostrar instantaneamente que a ordem de dificuldades em milagres é impossível, pois ela envolve uma contradição a respeito do que os milagres significam. E se pudesses compreender o seu significado, dificilmente os seus atributos poderiam causar-te perplexidade. Isso aí, né, o que eu falei aí um pouquinho antes da gente ler sobre. É isso. Sente de ler o próximo, amorzinho. Não, acho que por hoje é isso aí. Uhum. Isso aí. Uhum. Então é isso, amores. Acho que a gente para aqui no parágrafo 3 e amanhã a gente sente se continua, se não, é isso. Então vamos juntos. Lembrando que a gente pode escolher a cada instante de mudar de professor. Obrigado, Pri. Ô, gente, a Pri não Uhum. tá mais aqui, vocês viram, né? Já voltou pra casa. Olha só. Uhum. E é isso, amores.
Obrigada pela presença de vocês e vamos juntos. Um beijo Tchau, pessoal. Bom dia. e até amanhã. Sempre.